A TV Estadão recebe hoje a Isabela Prata, que por anos foi uma produtora cultural das mais competentes do mercado. Tinha Prata Produções. Isa, conta um pouco pra gente o que foi a Prata Produções. Era um desejo de criar projetos voltados para um público jovem. Eu sempre sentia uma diferença uma distância muito grande do que acontecia, da produção que os artistas faziam aqui no Brasil e do que fazia-se lá fora, por uma falta de comunicação. Estou falando de 20 anos atrás, quando não tinha internet, enfim, não tinha rede para a gente se comunicar tão rápido. E então o nosso intuito era trazer gente de fora para cá, levar brasileiros para fora do Brasil, colocar mídias distintas em conjunto, em projetos iguais e promover também aquisições por parte de museus, que foi o que a gente fez bastante próximo com o MAN de São Paulo. Era muito legal. Era muito bacana. O nosso objetivo era criar atividades para atraírem um público jovem com o intuito de que eles tinham uma contribuição anual, a gente fazia também festas de arrecadação de dinheiro, bailes, lembra dos bailes? Bailes de máscaras, em que as máscaras eram feitas pelo Vic Muniz, quando a massa não tinha a menor ideia de quem era o Vic. E a nossa ideia era incentivar a aquisição, o museu adquirir obras de arte de jovens artistas. Então a gente atraía jovens que contribuíam financeiramente para o museu arrecadar fundos para comprar obras de jovens. Mas não era só isso também, havia encontros onde a Isabela levava as pessoas para visitar os ateliês e conhecer de perto todo o processo criativo de um artista. A gente fazia viagens também, saímos do Brasil várias vezes. E no final das contas, aconteceu a Escola São Paulo. Como é que começaram os cursos? A ideia da escola foi colocar, depois de fazer produção de muitos projetos distintos, cansada, eu resolvi dar uma pincelada dentre as coisas que eu sabia fazer, o que eu gostava de fazer. E eu sempre gostei muito de dialogar diretamente com o jovem. Por isso que a escola acabou resultando, que nem era a ideia, o objetivo principal, mas hoje o nosso público principal está entre 18 e 35 anos de idade. Abriu bastante. Vamos chamar... podemos dizer que o nosso público tem 27 anos de idade. Tá? São pessoas, são formados... São jovens adultos. São jovens adultos, já graduados, mas que perceberam que falta ainda, que o mercado é competitivo o suficiente para você não poder parar de estudar. E às vezes as pessoas fizeram uma opção na faculdade e querem exercer uma outra. E assim, quando a gente pensa num curso, a gente não pensa só aquele curso metódico que você fica 6 meses ali discutindo o mesmo assunto em volta de uma turma. Não. Os alunos saem para visitar estúdios, vão visitar museus, vão visitar coleções. Esse curso de fotografia, por exemplo, ele começa estudando um pouco a fotografia analógica e digital e termina com uma exposição dos próprios alunos que fizeram o curso. A gente tem um curso incrível também que serve para todas essas áreas, que a gente está trazendo um professor de Londres para dar aula de criatividade. Como transformar a sua ideia criativa num business, num negócio. Você pode ganhar dinheiro com criatividade. Que a ideia de que criatividade é uma coisa vaga, um passatempo, é uma ideia antiga. Era muito comum antigamente os pais falarem, eu tenho um filho advogado e um artista. E hoje em dia o Bedward, que é ex-professor da University of the Arts de Londres, quer dizer, uma super escola, que é a universidade que engloba St. Martin's e todas essas, ele defende a ideia de que a criatividade é um negócio muito lucrativo e de futuro. Me fala uma coisa, Isabela. Mercado de arte. Existe uma bolha. A bolha que estourou do mercado de arte ia estourar de qualquer jeito, independente das questões do mercado financeiro. O mercado da arte estava caminhando para um rumo ilusório, onde o artista, se deparando com uma comercialização tão provável do seu trabalho, ele deixou de fazer a sua missão, sabe? Nesse ponto eu sou um pouco purista. Eu acho que o artista tem uma responsabilidade com o social, sabe? Com questões políticas, com questões públicas muito grande.
E o artista, o nosso contemporâneo, estava deixando de refletir sobre a vida para fazer aquilo que o mercado consumia. Estava pedindo. Então era muito comum, nos últimos 2 anos, foi muito comum ver um artista que saía da faculdade, já custava $5.000 na primeira exposição, na segunda, um ano depois, ele estava custando 20, e em 2 anos ele já ultrapassava a casa de $100.000. Já indo para leilões, quer dizer, artistas com 2, 3 anos de carreira já tinham obras sendo disputadas em leilões. Por quê? Com a globalização, os colecionadores ficaram muito próximos e começaram a desejar o objeto do outro. O objeto do outro. Vários museus estão sendo construídos na Arábia Saudita, na China, na Índia, e eles precisam ter as mesmas coleções que os museus os americanos, os alemães, os ingleses têm. Então, mercado tinha. Mas as pessoas não pararam de vender, nem de comprar. Não, mas eu acho que a razão tem que ser outra, o propósito tem que ser outro. Não tem porque... Eu não sou a favor de colecionismo privado, por exemplo. Eu acho que a arte só faz sentido quando ela tem público. Uhum. A razão dela existir é trazer informação e questionamentos para educação mesmo, nossa. Acho que é fundamental para a vida de qualquer cidadão, de qualquer lugar do mundo, contato com cultura. Eu sempre brinco com a minha equipe, eu falo que é por isso que existe Ministério da Cultura, e não só Ministério da Saúde, da Educação, etc. Porque a gente precisa desse pilar também na nossa formação. Porque se deparando com a abstração que a arte nos proporciona, que a gente desenvolve também tolerância com o novo, com as diferenças, não é mesmo em relacionamentos, com caos urbano, quer dizer, tudo pode ficar melhor se você passou por um exercício, não é, caótico, como você pode de olhar, como você pode passar visitando uma boa exposição.